Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 26 de fevereiro ao dia 3 de março de 2024. Nessa semana, a gente começa ainda com bastante influência da lua cheia que aconteceu no sábado, dia 24, no signo de Virgem. Então ainda tem uma certa intensidade emocional, mas ela começa a diminuir conforme a semana vai passando, para então no domingo, dia 3 de março, ela entrar na sua fase minguante no signo de Sagitário. Pode ser uma semana em que a gente sinta essa diferença de começar com bastante energia, com bastante foco, com bastante demandas também, por que não? E depois a energia vai diminuindo, a nossa energia, espelhando o que está acontecendo lá em cima no céu. Então, se você puder focar nas coisas mais importantes para o início da semana, principalmente segunda, terça e quarta, seria o ideal, porque depois a energia vai começar a diminuir e também a nossa vontade, a nossa disposição de fazer as coisas também. Mas entrando um pouco aqui na energia da semana, que eu considero, mesmo que aconteça só lá no domingo, a energia da lua minguante no signo de Sagitário, eu quero trazer uma reflexão em relação àquilo que a gente acredita se tornar a nossa realidade. Existe um sistema de crenças, um paradigma que cada pessoa tem o seu. E ele é formado desde a nossa infância, desde a língua materna que a gente aprende, até traços de personalidade que sim podem ser inerentes à pessoa, mas muitos deles também a gente adquire. É só você observar o quanto um filho é parecido com os pais, traços que ele tem ali de maneira de falar, maneira de ser. Da mesma forma que a gente aprende uma língua, e a gente imita até o sotaque da região onde a gente nasceu, a gente não percebe, mas também absorvemos, assimilamos tudo que os nossos pais acreditam sobre a vida, tudo que a nossa família mais estendida também acredita, tudo que a gente aprendeu na escola, tudo que a sociedade nos traz. E a gente vai acumulando essas crenças invisíveis e acha que tem muita liberdade de pensamento. No fundo, é isso que acontece. É dolorido perceber que nós estamos de fato numa prisão mental baseada em crenças que a gente foi aprendendo, acumulando durante a vida. Tem pessoas que conseguem perceber isso e elas se tornam os famosos rebeldes. Elas tentam se rebelar, só que assim como um elástico, quando a gente estica ele, quanto mais forte é essa resistência criada, mais forte esse elástico vai voltar à forma original. Então, em algum momento ele vai escapar, ou ele vai arrebentar, ou ele vai voltar. A tendência é que ele escape e volte ao estado original. E mesmo que se rompa, então vamos pensar que eu consegui romper com as crenças familiares através da minha revolta, através da minha rebeldia, tentando fazer o oposto do que os meus pais faziam, isso vai gerar um trauma, isso vai gerar um desconforto, porque no fundo a gente sente como se estivesse traindo o nosso sistema familiar. Isso é muito importante da gente perceber. O que eu estou falando aqui para você hoje é ouro, é algo que pode nos libertar de todas as amarras que a gente foi criando, que foram nos amarrando, na verdade, durante a nossa vida. Só que a gente não precisa manter dessa forma. A gente não precisa carregar crenças, pesos que não são nossos. Como que a gente vai fazer então?
O primeiro passo é observar. Assim como a gente aprende uma nova língua, e claro, é mais desafiador a gente entender a estrutura daquela língua, falar como uma pessoa que sempre falou aquela língua, mas é possível a gente aprender. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras nem tanto, e assim mostra que a gente também consegue aprender a pensar de uma outra forma, a encontrar uma nova estrutura de crenças que vai ser diferente daquela que a gente tinha. Então aqui a gente já tem um exemplo de que é possível sim. Mas o que eu preciso observar? Como que é a minha vida hoje? Como que se dá a minha relação com as pessoas? Como que é o meu trabalho? Como que eu me sinto em relação ao dinheiro? Como que eu me relaciono intimamente com alguém? Tudo isso vai estar relacionado àquilo que eu acredito sobre a vida, as minhas crenças arraigadas e, principalmente, a maioria delas, inconscientes. Aqui, a gente precisa perceber aos poucos que são crenças que governam a nossa realidade. E o que é de fato uma crença? Nada mais do que aquilo que eu acredito ser verdade. Então, se eu acredito, se eu tenho fé naquilo, se eu creio naquilo, é uma crença, se torna a minha verdade. E verdades criadas, elas são pilares da nossa realidade e a nossa realidade é criada em volta deles. Então, por exemplo, se você ouviu a vida toda ou indiretamente foi passada essa percepção de que nenhum homem presta, você vai invariavelmente atrair homens que não prestam. Eles vêm para validar uma crença que você tem e, pelo viés de confirmação, fazer você sentir que aquela crença é verdade. A gente tenta o tempo todo, inconscientemente, provar as nossas crenças, como se aquilo nos assegurasse de que elas são verdade. A questão é que a maioria das pessoas e a visão de mundo da sociedade, ela é muito baseada em crenças limitantes, que nos desvalorizam, que falam que as coisas são difíceis, são ruins, são erradas. A maioria das crenças está baseada naquilo que a gente não gosta, não deve fazer, no que é errado, no que é ruim. E isso causa uma vida alinhada com isso, uma vida ruim, uma vida desconfortável, uma vida em que sempre dá errado. É só você perceber a realidade que você está vivendo. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a lua minguante, ela é uma fase em que a gente precisa minguar, em que a gente precisa limpar, em que a gente precisa soltar e desapegar questões muito profundas que estão impedindo a gente de viver a nossa realidade de uma maneira mais elevada. E como a gente tem o signo de Sagitário aqui nessa semana, nessa lua minguante, a cada mês vai ser um signo diferente, aquilo que a gente acredita vai se sobressair. A gente vai ter a oportunidade de observar a nossa realidade e com mais consciência, com um olhar de fora, conseguir perceber o que está por trás daquilo. O que eu acredito para estar vivendo aquilo. E a partir daí eu posso soltar, ressignificar, fazer aquilo mudar. Outra forma de fazer isso, a partir do momento que você observa e você percebe, às vezes a gente se torna muito fissurado em crenças, em investigação de crenças. Eu, por muito tempo, fui professora, formadora de uma técnica chamada Theta Healing. Eu não sei se você conhece, mas basicamente ela faz esse trabalho de investigação de crenças e ela faz a substituição. É uma técnica muito poderosa, valiosa, que me ajudou muito até hoje na minha vida.
Mas uma coisa que me incomoda um pouco nela é justamente esse foco excessivo em buscar crenças. A gente fica viciado, fissurado, tudo é crença e a gente fica buscando e a sensação é que a gente nunca vai conseguir limpar todas as nossas crenças. E uma maneira de lidar melhor com isso, uma nova abordagem, porque o que acontece? Quando a gente coloca muito foco numa coisa, aquilo cresce. Então, se eu ficar buscando crenças, eu vou sempre encontrar mais e mais crenças para eu limpar. Mas, se eu começar a pensar que tipo de crença eu posso ter ou eu preciso ter para realizar tal coisa, ou para ser esse tipo de pessoa, para manifestar uma realidade elevada, e você começa a focar nessa crença. E de alguma forma ela vai se sobressair àquela crença antiga que você tinha ali. Não tem como duas crenças coexistirem. Às vezes sim, a gente acaba tendo uma boa, uma ruim em relação à mesma coisa. Só que se eu focar sempre e cada vez mais na boa, ela vai se sobressair. Porque em algum momento o cérebro vai questionar, tá, mas se eu acredito nisso, isso é o oposto disso. Qual faz mais sentido? Ele vai comparar, igual quando a gente quer copiar uma foto num arquivo, né, numa pasta e já tem a foto ali. Aí aparece aquela mensagem, tem duas iguais, qual você prefere, né? E você precisa confirmar. Então, pensando que o nosso cérebro é um sistema operacional, a gente pode pensar que ele também faz mais ou menos esse tipo de pergunta, de avaliação, e que a gente pode dizer para ele qual você escolhe, qual é mais importante, através do seu foco, através daquilo que você mantém na sua mente na maior parte do tempo. Um outro exercício que eu já passei aqui, que é bem interessante, é você escrever num papel as suas crenças. Você pode pegar uma área da sua vida que mais te incomoda, que mais te traz questões ali desafiadoras e escrever tudo que vier à sua mente que você acredita sobre isso. Então, sobre relacionamentos. Eu acho que nada dá certo para mim, que eu não encontro uma pessoa ideal, que não existe um homem ideal, que eu sou fadada a estar sozinha, porque minha mãe ficou sozinha, minha tia ficou sozinha. Começa a mergulhar em tudo aquilo que é negativo sobre aquela área. E essa é uma permissão que a gente tem por um curto pedaço de tempo de pode pensar o pior, porque é um exercício. Você não está pensando aleatoriamente, vagando a sua mente sobre isso e não vai fazer nada a respeito. Não, é um trabalho positivo, porque através dessa investigação você vai fazer uma transmutação. Então, tá tudo bem pensar nos piores cenários aí. E aí você vai analisar. E você vai pegar esse papel e antes de você rasgá-lo, de você queimá-lo, de você transmutá-lo simbolicamente, você vai passar para um outro papel tudo que é o oposto disso. Então, que tipo de relação eu quero ter ou o que eu quero acreditar sobre uma relação para que eu possa encontrar uma pessoa legal na minha vida. Então, eu preciso acreditar que existe um homem legal para mim, uma pessoa legal aqui, né, sem pensar num gênero específico, que eu mereço ter alguém na minha vida, que eu mereço ser feliz numa relação, não importa se a minha mãe ou minha tia não foram, e você vai colocando ali coisas positivas, e essa lista você vai manter. Então, é um exercício muito profundo, muito poderoso, que eu recomendo avidamente que você faça durante essa semana, tirando um tempinho para isso. Uma coisa que eu não tinha me atentado até então, é que agora eu pensei, a lua minguante está em Sagitário, mas onde está Júpiter, que é o regente desse signo? Aqui, para astrologia, a gente olha dessa forma para a posição do regente para direcionar esse caminho, porque todo ano eu vou ter uma lua minguante em Sagitário nessa época do ano, só que Júpiter cada vez vai estar num signo diferente.
Então, dessa vez ele está em Touro e eu vou ter que reforçar aqui, que sublinhar a importância da questão material. Então, eu imagino que o que deve estar acontecendo aí, ou o que vai estar mais forte nesse momento, são crenças de abundância versus escassez, questões materiais. Eu dei bastante exemplos aí de questões de relacionamento, mas eu acho que o que a gente mais vai precisar trabalhar, ou o que mais vai surgir, vai vir à tona nessa semana, são questões financeiras, questões materiais, questões relacionadas à abundância de todas as formas, porque a abundância não é apenas dinheiro. O dinheiro é uma das formas de manifestação da energia da abundância. Então eu acho que depois dessa boa reflexão, dessa introdução sobre a energia mais forte da semana, eu vou entrar em cada dia e falar um pouquinho mais sobre a lua do dia, os outros aspectos que a gente vai ter no céu. Na segunda-feira, a lua entra em Libra às 11h30 da manhã. E nesse período curto da manhã, aí até 11h30, ela vai estar fora de curso. O que isso significa? Que a manhã de segunda-feira pode começar um pouco bagunçada, com atrasos, com um trânsito maior que o normal, a gente esquecendo coisas, compromissos sendo desmarcados, então é importante se organizar. Fazer um double check, né? Checar 2 vezes ali se você não está esquecendo nada, confirmar compromissos, as coisas podem sair um pouco do previsto, mas nada muito preocupante, só para avisar. Aí, na segunda, o restante do dia, na terça e na quarta, o dia todo, a energia vai estar com o signo de Libra predominante no céu. Essa questão dos relacionamentos, ela vai sim também fazer parte da nossa semana. Talvez por isso, né, eu trouxe bastante esses exemplos e, claro, não tem apenas a ver com relacionamentos afetivos, mas todo tipo de relação interpessoal, pessoas com quem eu vou ter trocas nesses dias aí. Elas vão querer nos mostrar um pouco do nosso sistema de crenças. Elas vão vir espelhar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente reprime, aquilo que a gente não tem consciência, não sabe que faz parte do nosso sistema de crenças. Então fique bastante atento e atenta às pessoas que surgem, ou mesmo que sejam pessoas que já fazem parte da sua vida, com quem você tenha trocas diárias, e a mensagem que elas têm a passar. Não só aquilo que sai da boca delas, aquilo que elas falam para você, mas também atitudes, incômodos que possam surgir, porque isso é muito valioso se a gente sabe usar da maneira certa, se a gente não vê com olhos de julgamento, se a gente não vê esse incômodo com algo ruim e ponto. Ah, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, essa pessoa me tratou de tal e tal forma e eu sou uma vítima incapaz. Quando você faz isso, você perde todo o seu poder pessoal e você entrega na mão dessa pessoa. Você diz para ela, você tem poder sobre mim. Tem vários filmes e, enfim, exemplos aqui de, por exemplo, alguém que faz bullying com o outro, que fica ali atazanando e cutucando e tentando tirar a outra pessoa do sério. E quando a pessoa entra nesse jogo, ela entregou o poder para outra pessoa. Ela falou, você é capaz de fazer eu sair do meu centro. E é o que acontece com a gente na maioria do tempo. Porém, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que está centrada, que está de posse do seu poder e não está disposta a entregá-lo a ninguém de graça, né? Assim, por nada, ela entrega apenas a pessoas valiosas que acrescentam algo para ela, aquela pessoa não entra no jogo. E aí ela não faz esse jogo tomar conta dela, não deixa com que esse poder dela vá embora.
ela assume o poder de, tá, você não vai me irritar, né? Eu não vou cair na sua. E aí fica aquela pessoa assim que não se abala. A gente talvez ainda não tenha chegado nesse ponto, mas se tomarmos consciência, se fizermos esse exercício consciente, fica mais fácil a gente se tornar esse tipo de pessoa um dia. Quem sabe se tornar nossa meta, em vez das nossas metas ser apenas materiais, que elas sejam também nesse sentido de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, de termos cada vez mais posse do nosso poder pessoal e não entregá-lo facilmente a ninguém. Tem muitas outras metas, objetivos que são tão importantes quanto conseguir coisas, porque não importa muito o que a gente consiga. Tudo vai ficar aqui quando a gente for embora. Tudo vai permanecer na Terra. A gente não vai levar nada com a gente. Só que quem a gente se torna nesse processo, aquilo que a gente desenvolve internamente, isso sim a gente carrega com a gente. Então é algo também para a gente refletir. Hoje eu acho que eu estou bastante profunda nas minhas reflexões, mas é importante para esse processo que a gente está vivendo. Então, segunda e terça e quarta também, na verdade, essa energia é muito forte das relações. Na terça-feira, na verdade, na madrugada ali, então segunda a gente já vai sentir um pouco, tem um aspecto desafiador entre Marte e Júpiter. Marte está em Aquário, Júpiter está em Touro, e esse aspecto pode trazer teimosia. Então, duas pessoas brigando ali por uma opinião, por uma verdade absoluta, apego. Então, ninguém quer abrir mão do ponto de vista, ou a gente não quer abrir mão de alguma coisa que a gente considera importante pra gente, e um pouco de agressividade, porque é um aspecto ali que traz excessos. Então, todo tipo de excesso pode estar mais forte, porém não é um excesso favorável. E a gente precisa observar os nossos excessos e tomar um pouco de cuidado para não descontar no outro aquilo que a gente não consegue lidar com a gente. E se a outra pessoa estiver fazendo isso, a gente precisa se tornar esse ser elevado que eu acabei de falar no exemplo, que não se importa com isso, que compreende conscientemente que não é com a gente, que a pessoa ela está lidando com questões dela, mas que ela está projetando e descontando em alguém e acaba, por acaso, sendo nós a essa pessoa. Então, isso ajuda a gente a relativizar e a não entrar nesse jogo, porque lembra, o nosso poder pessoal não pode ser entregue aleatoriamente de uma maneira muito fácil para qualquer um, tá? Na quinta-feira, logo depois da meia-noite, a lua já entra em Escorpião e muda completamente a energia. Sexta-feira ela continua nesse signo, bastante emotivo, profundo, sensível. Então todos os assuntos, a carga emocional, ela vem muito forte. E essa é uma das luas mais favoráveis para processos de limpeza. Aqui é importante a gente observar como a gente se sente. No início da semana, eu esqueci de comentar que Libra é um signo cardinal. Então a gente vai ter mais energia, vai ter mais motivação, tudo aquilo que eu falei que a gente vai ter à nossa disposição. Na quarta-feira, eu também esqueci de comentar que vai ter uma tríplice conjunção no signo de Peixes. Sol, Mercúrio e Saturno se encontram no mesmo grau desse signo bastante sensível, só que Saturno ele traz uma dose de realismo, se não pessimismo. Pode ser que a gente se sinta bastante coagido, restringido nas nossas atitudes, sobrecarregados, cheios de demanda, aquela sensação, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Cuidado com esses pensamentos, uma baixa vitalidade, a gente se sentindo mais cansado, já entra um pouco nessa energia da lua minguante.
Então é importante tomarmos cuidado e prestarmos mais atenção nesse dia, porque são os únicos aspectos do dia. É uma coisa assim bem interessante. Um dia todo de lua fora de curso, isso é muito interessante também, porém um pouco desafiador. Eu vou até mudar o que eu falei lá no início. Foca na segunda e na terça, nas questões mais importantes, porque essa semana tem aí quarta-feira como um dia-chave, que tem uma tríplice conjunção que não é muito comum, tá? Principalmente no signo de Peixes, vai demorar para acontecer dessa forma, e um dia todo de lua fora de curso. Então, falta de previsibilidade em relação às coisas. Tenta ter um dia mais leve na quarta-feira. Mas voltando para quinta, aí a gente vai ter esse acesso aos nossos sentimentos. O que eu sinto em relação às coisas? O que me incomoda? Vai ser um ótimo exercício pegar a partir da emoção para observar o que eu acredito. Porque as nossas crenças, elas geram sentimentos e pensamentos específicos. E se eu olho também para o que eu sinto, para o que eu penso, eu consigo reavaliar as minhas crenças, eu consigo investigar, eu consigo encontrar e eu consigo finalmente mudar. Libra é um signo de ar, então esse início de semana vai estar mais no campo do pensar. Quando entrar em Escorpião na quinta, vai mergulhar no campo do sentir. Na quinta-feira também tem um aspecto favorável entre Mercúrio e Júpiter. É um aspecto bem sutil, mas favorece muito essa mente sensível, né? Apesar de ser um pouco estranho pensar numa mente sensível, mas é que Mercúrio está em Peixes, então a gente consegue pensar e sentir sobre aquilo que a gente sente com mais facilidade e a gente consegue analisar e observar que relação isso tem com as nossas crenças, porque Júpiter fala sobre aquilo que a gente acredita. Então vai estar muito favorável para isso, reforçando essa tendência que eu acabei de trazer. Na sexta-feira, Lua em Escorpião ainda, como eu já comentei, e agora é o Sol que faz um sexto com Júpiter. Esse aspecto, mais uma vez, ilumina, coloca luz nas nossas crenças. Se eu observar com carinho, com cuidado, eu consigo perceber o que eu sinto, como está relacionado com aquilo que eu acredito e, consequentemente, como isso se torna a minha realidade visível, palpável, que eu vivo no dia a dia. No sábado, a Lua entra em Sagitário às 11 da manhã, ela vai estar fora de curso durante a manhã também, então até às 11 da manhã. Sábado já é um dia mais tranquilo para algumas pessoas, então ter um sábado mais leve, de manhã ali, né, sem muitas expectativas, sem muitos estímulos, sem muitos compromissos, se possível. E vai ser um dia mais tranquilo de aspectos, então pode ser um dia mais tranquilo que favorece o descanso, esse mergulhar em si mesmo, fazer o exercício que eu passei aqui. Por quê? Porque domingo vai ser um dia muito movimentado no céu. A lua minguante vai acontecer oficialmente ao 12:30. Depois a gente tem Vênus fazendo uma quadratura com Urano, e esse aspecto ele fala um pouco dos nossos apegos, como é difícil se desapegar dos nossos valores, daquilo que a gente acredita. Então, se eu considero uma coisa importante, mesmo que eu saiba que ela não faz bem para mim, vai ter esse atrito, esse conflito entre o que eu quero e aquilo que eu valorizo, aquilo que eu acredito, um certo apego aqui. Quando eu falo de tudo isso, desses exercícios e dessa observação em relação às nossas crenças, não significa necessariamente que o nosso inconsciente se abre e fala assim, pega, tudo aquilo que eu acreditei a vida toda, não acredito mais e pode levar embora. Não é bem assim que funciona. Só que é aquilo que eu falei. Se eu continuar focando no que eu acredito, eu mantenho aquilo
e eu faço aquilo crescer. Se eu começar a focar no oposto disso, eu começo a criar um novo caminho neural e ele vai me levar a novas crenças que, por sua vez, vão levar a uma nova realidade. Um outro exercício que eu gostaria de propor para você nessa semana é que lá na minha agenda astrológica, todo final de mês tem uma atividade especial para fazer uma reflexão, um fechamento daquele período específico de tempo que foi o mês em questão. Então agora, no final de fevereiro, que vai acontecer na quinta-feira, então quinta-feira é dia 29, sexta já é dia 1º, a gente muda o mês. E seria muito interessante, eu vou deixar aqui como sugestão, claro, para quem tem agenda, e se você não tiver a sua, é uma ótima oportunidade de você adquirir por um valor muito especial. Tá disponível o link aqui embaixo, ou você pode falar diretamente comigo que eu tenho um desconto ainda maior por conta das taxas da Amazon que eu consigo deduzir, né, se você não comprar por lá. Mas eu queria sugerir que você fizesse esse fechamento e lá tá escrito, né, quais são as minhas conquistas, aquilo que eu consegui nesse mês, e não precisam ser questões materiais. As conquistas aqui não é, eu comprei tal e tal coisa. Às vezes é um pequeno passo. Eu consegui ficar mais tempo tranquila, sem brigar com ninguém, eu consegui seguir uma dieta mais saudável por mais tempo, eu não me cobrei tanto. Isso já é uma conquista e a gente tem que celebrá-las, e esse é um ótimo exercício para favorecer essa reflexão. Também pergunta sobre os aprendizados. E aqui você pode falar aquilo que faz mais sentido para você, o que você aprendeu sobre situações que você viveu, ou até estudos também. Então, aprendizados aqui pode ser no sentido mais literal, algum estudo, ou também aquilo que eu aprendi com situações na minha vida. Também traz motivos para agradecer. Então, a lista de gratidão do mês, eu acho que isso é muito especial, isso ajuda muito a gente a ancorar uma frequência elevada para alinhar com uma energia que vai atrair mais e mais disso. Então, é muito positivo fazer uma lista de gratidão, e esse fechamento do mês é um marco para a gente refletir sobre o mês que passou. E aí a gente fecha com um resumo desse mês, como que foi, o que aconteceu de mais importante, percepções, observações, tudo aquilo que você sentir, que você quer guardar como recordação, quando lá no final do ano você fizer a revisão do seu ano e ler tudo isso mês a mês e ver a sua evolução. Aí na página seguinte tem uma outra página, né, com a programação do mês seguinte. Então já seria uma tarefa mais alinhada com a lua nova, mas você não precisa necessariamente esperar só a lua nova chegar lá mais para o dia 10 de março, né, e fazer essa lista, mas também pode ser. Se você quiser já aproveitar, você já coloca ali suas metas do mês, o que é mais importante para você nesse momento. Pensa em coisas pequenas, pega aquela meta maior de início de ano e fragmenta, né, em pequenos pedaços e foca no que você pode fazer agora, nos pequenos passos que você pode dar em direção ao que você deseja realizar em 2024. Para completar, ainda tem um material complementar da agenda que não está dentro dela, mas sim num arquivo do Drive que eu disponibilizo através de um QR Code nas primeiras páginas ali de introdução da agenda, e lá você vai poder imprimir a roda da vida mensal, e esse é um ótimo exercício para se fazer também nessa época de início de mês. E aí você vai fazer nesse exercício um rastreamento da sua vida de uma maneira geral. Como que está a área da saúde, como que estão os seus relacionamentos e a questão profissional, emocional, espiritual. É um exercício muito poderoso também, bem conhecido aí na área de coaching. Eu acho que a maioria das pessoas já fez pelo menos uma vez na vida esse exercício da roda da vida.
E eu sugiro você também aproveitar essa semana e fazer esse exercício. Então, são algumas sugestões extras, mas que são igualmente importantes, além de tudo que eu já trouxe aqui nessa semana para você. Então, era isso que eu queria trazer para essa semana. Eu sei que foi bem profundo, bem cheio de coisas aí para você refletir, para você pensar, mas eu espero de verdade que tenha contribuído com a sua vida, com a sua jornada e principalmente com a semana que está por vir. Eu desejo para você uma excelente semana. Não esquece de retribuir tudo que eu trago aqui. Então, uma forma de você retribuir é apoiando o meu projeto da Agenda Astrológica, adquirindo a sua. Ela tá por um valor bem acessível, então eu vou deixar o link aqui embaixo da Amazon, onde ela está à venda. Mas se você quiser um valor mais acessível ainda, sem as taxas da Amazon, é só falar diretamente comigo que eu vou te passar um valor mega acessível com frete grátis, tá? E outra forma também de retribuir tudo que eu trouxe aqui, todo esse conteúdo valioso de ouro, essas reflexões, é você deixar o seu like, é você deixar um comentário, é você se inscrever no meu canal, deixar uma avaliação no Spotify. Isso ajuda muito e não só me faz feliz, né, saber que tem alguém aí do outro lado, ouvir o que você tem a dizer, mas também ajuda a plataforma a entender que meu conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Então é isso, um beijo no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau!